Boa noite a todos. É com grande satisfação que damos as boas-vindas aos presentes, autoridades, leitores, voluntários, apoiadores e investidores sociais do OSB Carazinho, neste evento que é a Assembleia Geral Ordinária de Eleição e Posse dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o biênio 2026-2028. Prestação de contas do exercício 2025 e, na sequência, a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2025, de setembro a dezembro, do Observatório Social do Brasil, OSB Carazinho. Esperamos que este momento seja também uma oportunidade para fortalecer o diálogo, compartilhar reflexões, reafirmar o papel fundamental da sociedade civil na construção de uma administração pública mais ética e eficiente. Nesse momento, convidamos o voluntário presidente da Assembleia Geral, Tiago de Abreu Neuló, e também a secretária da Assembleia Geral voluntária, Samara Aniele de Oliveira, para comporem a mesa. Neste momento, convidamos o voluntário presidente da Assembleia Geral, o senhor Tiago de Abreu Neuló, e a secretária da Assembleia Voluntária, Samara Aniele de Oliveira, para compor a mesa e também coordenar os trabalhos. Tá bom? Tá ok? Então, boa noite mais uma vez a todos. Vamos dar início então à nossa Assembleia Geral Ordinária, e pelo qual eu declaro ela aberta. Eu vou solicitar então aqui a Samara nos secretaria e peço para que ela faça a leitura da nossa pauta de hoje. Pauta da Assembleia Geral Ordinária do Observatório Social do Brasil, Carazinho. Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o biênio 2026-2028, prestação de contas do OSB Carazinho, exercício de 2025, apresentação das receitas e despesas, destaque das principais ações realizadas, indicadores de desempenho, parecer do Conselho Fiscal. Tudo bem. Então, vamos dar seguimento aqui com o item da pauta relativo à nossa eleição da diretoria no biênio 2026-2028. Conforme já anunciado nos editais, nós tivemos o registro de uma chapa apenas, então, portanto, é um pleito aí com chapa única, né? Foi regularmente inscrita dentro do prazo, em conformidade com o Estatuto do Observatório Social Brasil de Carazinho. A secretária Chapa, por favor, a Samara, por favor, pudesse fazer a leitura para nós aqui da composição da chapa. Então, a chapa apresentada é composta por Conselho de Administração, Presidente do Conselho de Administração, Douglas Eduardo Miller, Vice-Presidente para Assuntos Administrativo e Financeiro, Kleber Moura, Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças, Marco Antônio de la Senta Lima, Vice-Presidente para Assuntos de Metodologia e Controle Social, Heloísa de Ávila Pauleto, Vice-Presidente para Assuntos de Comunicação e Indicadores, Fernando Teixeira. Conselho Fiscal, Leandro de la Canal Confield, Marcos da Costa, Luiz Roberto Ribas, Paulo Ricardo Chaule de Lima, como suplente, Carlos Gustavo Corrêa da Silva como suplente e Denison Joel Berg como suplente. Muito bem. Então, como estamos numa situação de chapa única e não tivemos também nenhuma manifestação contrária à chapa regularmente inscrita, nós vamos colocar em votação, por aclamação, a chapa para o biênio 2026-2028. E na forma do regimento, então, eu peço que aos associados do Observatório Social Brasil Carazinho, que são os voluntários, os mantenedores que estão aqui, para aqueles que aprovam a eleição da chapa apresentada, para que se manifestem favoravelmente, erguendo a mão. Tudo bem. Eu vou pedir para o Fernando, no protocolo, se precisa alguma formalidade nisso, no sentido de fazer a conferência de votos. Ou já estamos com a
assinada lá dos presentes? Então, tá ótimo. Muito bem, então, como tivemos a manifestação unânime aqui dos associados e mantenedores do Observatório Social Brasil Carazinho, dos presentes na data de hoje, eu declaro a chapa do biênio 2026-2028 oficialmente eleita por aclamação. Nós vamos fazer esse registro, então, na ata da Assembleia posteriormente, né, logo em seguida da nossa cerimônia. Tá? Com isso, então, eu dou como concluído o processo eleitoral, né, tendo sido proclamada, então, a nossa chapa referida, lida anteriormente. E vamos fazer a convocação nominal, então, dos eleitos, né, para conferir legitimidade a esse novo exercício. Convido agora, então, nominalmente, os integrantes da diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal eleitos para se posicionarem à frente desta Assembleia para a assinatura do termo de posse. Conselho de Administração, presidente do Conselho de Administração, Douglas Eduardo Miller. O vice-presidente para assuntos administrativos e financeiros, Kleber Moura. Vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças, Marco Antônio de Lacenta Lima. Vice-presidente para assuntos de comunicação e indicadores, Fernando Teixeira. Quanto ao Conselho Fiscal, Leandro de Lacanal Confinte. Marcos da Costa. Luiz Roberto Ribas. Carlos Gustavo Correia da Silva. Bom, mas ainda assim, cumprindo a formalidade aqui do Estatuto do Regimento, eu faço a leitura, então, do nosso termo de posse. Então, eu declaro neste ato empossada a diretoria executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do Observatório Social Brasil Carazinho, que exercerão suas funções no período de 2026 a 2028,
nos termos do Estatuto Social e das deliberações desta Assembleia Geral Ordinária. Mais uma salva de palmas, né, pessoal? Nós vamos usar também o momento aqui para fazer um gesto de reconhecimento especial. Aqui para a Samara aqui fazer uma leitura de um momento de reconhecimento àqueles que estiveram na gestão, que está saindo agora, a gestão 24-25. O Sistema Observatório Social do Brasil, por meio do programa OSB 100% Eficiente, avalia anualmente o desempenho das unidades filiadas em critérios de gestão, transparência, governança, regularidade institucional, cumprimento de processos e participação no fortalecimento da rede nacional. O OSB Carazinho conquistou no ciclo de avaliação de 2025 o certificado OSB 100% Eficiente na categoria Ouro, um selo que reconhece a excelência da atuação, o compromisso com as boas práticas e a contribuição significativa desta unidade para o fortalecimento do sistema OSB em âmbito nacional. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho dedicado, voluntário e comprometido da diretoria do biênio 2024-2026, que conduziu as ações com seriedade, responsabilidade e alinhamento aos princípios do controle social. Nesse momento, convidamos os membros da diretoria em exercício no período 2024-2026 para receberem publicamente esse reconhecimento, que simboliza o esforço conjunto de gestão, organização e resultados entregues à sociedade de Carazinho. Convidamos a coordenadora da OSB Carazinho, Elisa Dias, para realizar a entrega do certificado OSB 100% Eficiente 2025 aos integrantes da diretoria. Para, quebrando um pouquinho o protocolo e para a ciência de todos os presentes, esta notícia que nós aqui em Carazinho tivemos essa certificação de selo ouro, esse certificado ouro dentro do Sistema Observatório Social do Brasil, ela chegou até nós hoje de manhã. Foi uma surpresa para nós receber esse reconhecimento no dia em que nós estaríamos aqui se reunindo para fazer esse ato solene, e de forma simbólica esse reconhecimento representa o esforço de um grupo de pessoas voluntários. Parte deles está aqui na frente, parte deles está sentado aí, e isso aqui realmente tem uma representatividade e um significado muito grande para todos nós. Nós tivemos no ano passado um reconhecimento bronze, no nosso primeiro ano, e saltamos já o segundo ano com o reconhecimento bronze. Então a gente reforça aqui esse pensamento de que nós estamos trilhando o caminho certo, mas o caminho é longo, mas estamos no caminho certo. Obrigado. Presidente Douglas, o presidente nunca quebra o protocolo. Até porque agora, seguindo o protocolo, eu vou passar a palavra a ti, então, para falar na posição do presidente eleito no próximo biênio. Vou pedir permissão a todos aqui para me socorrer minhas anotações, para que eu não me perca e consiga transmitir o sentimento
e a felicidade desse momento. Então, quero aqui, em nome do Observatório Social do Brasil Carazinho, dar as boas-vindas a todos que estão aqui prestigiando e assistindo essa cerimônia. Nós tentamos fazer com que esse momento aqui seja um momento mais leve possível e mais objetivo possível. E prometo a vocês aqui que serei breve na minha fala, mas não posso deixar de tecer algumas observações e fazer algumas ressalvas, né, a respeito de todo o trabalho que vem sendo executado no Observatório Social. Então é com um profundo sentimento de honra e de muita responsabilidade que eu me apresento aqui hoje perante todos, não apenas como presidente eleito nessa cerimônia de eleição para o Conselho de Administração do Observatório Social de Carazinho, mas como um cidadão que, assim como cada um de vocês, tenho certeza disso, acredita na força da comunidade e no poder de uma cidadania ativa. Nós falamos muito em cidadania dentro do Observatório Social do Brasil. E vocês vão ouvir falar muito disso. Já aqui dentro desta casa, OAB, é uma casa da cidadania. Então, tudo isso é muito simbólico. Dentro do Observatório Social do Brasil, nós falamos muito em cidadania. Esse momento, ele marca a conclusão de um ciclo de 2 anos e o início de um outro ciclo. Mas antes de nós olharmos para o futuro, é fundamental que a gente faça aqui um reconhecimento e aplauda o caminho que nos trouxe até aqui. A nossa diretoria do biênio 24 a 26, eu quero aqui externar o meu mais sincero agradecimento. O trabalho de todos os membros da gestão que hoje finda não apenas manteve a chama desse controle social e da cidadania, mas fez brilhar mais forte ainda o Observatório Social do Brasil Carazinho, combinando com esse prestigioso certificado de OCB 100% eficiente que todos aqui viram na categoria ouro, que é a categoria máxima dentro do sistema. Essa certificação, ela não é apenas um papel ou uma placa de parede. É um símbolo de um compromisso, da excelência, da dedicação de um time que doou seu tempo ao longo desses 2 anos, voluntariamente, doou seu tempo e o seu talento, de forma voluntária, por um ideal de ajudar a construir um Carazinho mais transparente, mais eficiente e mais justa para todos. Ao assumir essa nova gestão ao lado de pessoas tão competentes, dedicadas, eu quero aqui reafirmar mais uma vez o nosso compromisso com a missão que une todos nós. O despertar do espírito da cidadania em nossa comunidade. Nós continuaremos a ser uma organização apartidária, que é uma das premissas, e, obviamente, firmes na visão de longo prazo. Já falamos várias vezes sobre isso, que o Observatório Social ele tem a sua visão a longo prazo, focada em contribuir para uma eficiência da gestão pública municipal e para a conscientização dos cidadãos em seus direitos e deveres. Nenhum desses objetivos, no entanto, seria alcançável sem as 2 forças motrizes que sustentam o Observatório Social, que é os voluntários e os investidores sociais. Aos nossos voluntários, tem vários aqui, vocês são a força vital dessa organização. São vocês que, de forma muitas vezes anônima, mas dedicada, transformam nosso compromisso
com o bem comum em ações concretas. E logo nós vamos ver aqui várias dessas ações. Em 2025, vimos o trabalho de vários voluntários se multiplicar em resultados consideráveis. Foram dezenas de sessões plenárias monitoradas ao longo do ano, né, Edson? Para que pudéssemos ter um breve raio-x da produção legislativa aqui do nosso município. Também foi aplicado o programa Observador Social Mirim em 7 escolas do nosso município, graças ao trabalho abnegado de voluntárias, né, que aqui nós temos a Samara e a Letícia, e apoiadas pelo Edson, né, que foi aplicado o programa Observador Social Mirim em 7 escolas do nosso município, plantando nessas crianças de 4ª série a semente da cidadania em mais de 200 jovens. É pouco, pela a quantidade de alunos que nós temos ainda a levar o programa, mas já é um grande número. E ao conhecimento técnico de outros voluntários, e aqui na pessoa do Carlos, né, uma equipe técnica, a nossa também voluntária aqui, Sabrina, que formam, junto com outros membros da nossa comissão de monitoramento de obras, gastaram horas e horas de monitoramento importante de obras públicas aqui no nosso município, diria até que as mais importantes na atualidade, buscando garantir a correta aplicação dos recursos públicos, que, afinal de contas, é de todos nós. Todo esse trabalho não representa apenas números, que vai ser aqui apresentado alguns números, mas não é só isso. Esse trabalho representa um genuíno sentimento de compromisso cívico de cada um observador voluntário e que tem por interesse exclusivamente a transformação social. E a cada um de vocês, eu aqui quero dizer muito obrigado. Aos nossos investidores sociais, aqui temos vários investidores sociais, pessoas físicas, representantes de empresa, de entidades, que acreditam e apostam no trabalho do Observatório Social do Brasil Carazinho, nossa mais profunda gratidão. Vocês são o alicerce que nos dão estabilidade para a entidade crescer e atuar. E é esse apoio que garante a estrutura humana e material para as ações do USB Carazinho. Os transformadores, como esse material didático que muitos de vocês já viram, vai ser falado e apresentado a todos logo mais, do nosso programa de educação fiscal, que é justamente esse trabalho voltado para as crianças nas escolas do nosso município. Então, muito obrigado a cada um que aporta esse investimento social ao observatório. E essa prestação de contas que vamos fazer essa noite vai demonstrar justamente essa responsabilidade que o Observatório Social tem com cada recurso que chega até a entidade. Obrigado por investir não apenas nessa organização, mas em uma causa de uma gestão pública mais eficiente, de uma sociedade mais consciente e também participativa. E agora, olhando para o futuro, presidente dessa Assembleia, né, Tiago, vemos que o desafio é imenso, mas a determinação desse grupo todo hoje, que forma o Observatório Social, é maior. Continuaremos a fortalecer e a ampliar todas as frentes de trabalho que já estão sendo desenvolvidas. Queremos também trazer mais cidadãos para perto, engajar mais empresas e mostrar que o controle social é a ferramenta mais poderosa que temos para construir a cidade que tanto sonhamos. Eu encerro aqui a minha fala com um convite a todos. A cada um que está aqui e que se sentir tocado, né, por essa causa, que porventura ainda não faça parte, de alguma maneira, ativamente, no seio do Observatório Social,
que junte-se a nós. Que seja também um voluntário, ou um investidor, ou apenas um cidadão que acompanha ativamente o trabalho do observatório e que também pode questionar, que pode trazer sugestões. O observatório social é a prova de que, quando a sociedade se organiza, ela é capaz de feitos extraordinários. Então, vamos juntos, com muita coragem, com muita confiança e determinação, escrevendo a cada passo que nós dermos no futuro uma história de transformação em nossa comunidade Carazinho. Meu muito obrigado. Convido os membros do Observatório Social Brasil Carazinho para a nossa próxima etapa. Convido o Sr. Douglas Miller, presidente do Conselho de Administração, o Sr. Kleber Moura, vice-presidente de Administração Financeiro, e a coordenadora Elisa Dias para a condução da apresentação de contas do Observatório Social Carazinho Exercício 2025. Boa noite a todos e a todas. Então, é uma satisfação estarmos aqui novamente assumindo esse compromisso protocolar, né, que todos temos com o Sistema OSB, através da nossa unidade do Observatório Social de Carazinho. E é protocolar, é estatutário, né, e também é uma previsão do Sistema OSB fazer a prestação de contas não somente para o corpo de voluntários e associados do Observatório Social de Carazinho, mas também extensivo a toda a comunidade, as autoridades do nosso município. Então, esse momento é um momento pelo qual nós tanto requisitamos do poder público, da gestão pública, que é um momento de transparência, um momento de reafirmar o compromisso que o Observatório Social tem com a sociedade, através de esclarecer e tornar cada vez mais público o que é público. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer um panorama geral das atividades que foram desenvolvidas no ano de 2025, as principais, e também os demonstrativos financeiros da instituição. Então, iniciando aqui o panorama das capacitações do Sistema OSB. O Sistema OSB, ele proporciona às unidades filiadas diversas capacitações, mentorias, tanto para a diretoria, equipe administrativa, as capacitações para as comissões de trabalho, que atuam especificamente em algumas áreas, e depois nós vamos citar cada uma, as capacitações de comissões como o Observador Social Mirim, como as licitações públicas, que ainda estamos engatinhando, ainda não é uma atividade plenamente executada na nossa unidade, mas temos, né, a pretensão de avançar, e as capacitações para voluntários que são feitas através de técnicos, né? Uma delas é uma capacitação realizada por servidora do TSE, do Rio Grande do Sul. O nosso panorama atual hoje de voluntários dentro do Observatório Social de Carazinho, nós temos no Conselho de Administração 5 membros efetivos, né, e 2 adjuntos. No Conselho Fiscal atual nós temos, são 6, mas está composto hoje por 5, né? Houve uma desfiliação nesse período. A Comissão de Monitoramento de Licitações e Produção Legislativa, 6 voluntários. A Comissão de Educação Fiscal e Cidadania, 4 voluntários. Comissão de Monitoramento de Obras, 6 voluntários. E o Conselho Consultivo, 33 voluntários, que estão todos os voluntários atuantes em grupos de trabalho e também aqueles que fizeram parte da fundação e acabam se tornando conselheiros. Aqui nós temos um gráfico, né,
mostrando então as porcentagens de cada área de voluntariado. As atividades remuneradas no Observatório Social de Carazinho é a coordenação administrativa, né, um total de colaboradores 1, e o regime de contratação pessoa jurídica, ou seja, o trabalho do Observatório Social é composto basicamente pelo voluntariado, porque é uma instituição sem fins lucrativos, né, mas dispõe de um colaborador, que no caso é a minha pessoa, para fazer o encaminhamento das atividades, a divisão das atividades, o encaminhamento das capacitações, a preparação de documentos. Então, toda a parte administrativa é gerida então, por uma pessoa e os demais membros são todos integralmente voluntários. Os voluntários ativos até o dia 31 de dezembro de 2025 somaram, né, o total de 24. A adesão de novos voluntários no ano de 2025, 8. E o desligamento de voluntários, o total geral de 2025, 2. Esse desligamento de voluntários ele pode se dar por diversos motivos, mas principalmente quando o voluntário ele passa a ter um vínculo com o poder público, ou voluntário, ou alguém da sua proximidade familiar, né, até segundo grau. Então, quando há essa situação que para o sistema OSB gera um conflito de interesse, então há o desligamento do voluntário. E também situações pessoais, né, por questões pessoais que podem ser por N motivos. Mas eu gostaria que dessem uma olhada aqui nesse gráfico, que faz o comparativo do ano de 2024 e o ano de 2025, que são os nossos 2 anos de atuação. O desligamento de voluntários em 2025 foi menor do que em 2024. A adesão de voluntários em 2025 foi maior que em 2024. E os voluntários ativos em 2025 também é maior. Então, em um aspecto geral, a entidade está crescendo de forma bastante positiva, visto que estamos tendo maior aditivo, né, do que a saída de pessoas da entidade. Aqui um panorama das atividades internas, as reuniões internas, o somatório de 17 durante o ano, a apresentação do sistema OSB, que inclui a apresentação para entidades, para pessoas físicas, para interessados ao voluntariado, foram 12. As reuniões com o poder público, tanto executivo quanto o legislativo, somam 3. Aqui são as questões propositivas, são os apontamentos que são feitos. No início de 2025, teve a nova gestão do Executivo e do Legislativo, então foi feita também uma apresentação do Observatório Social para, então, os gestores públicos. E reuniões com o sistema OSB, também um somatório de 17 no total. Dentro das nossas comissões de trabalho, aqui a gente faz uma contabilização estimada do voluntariado, do custo que teria se essas atividades fossem remuneradas. O programa Observador Social Mirim, ele hoje, como o nosso presidente falou, ele é entregue às escolas do nosso município, tanto particulares quanto escolas públicas. Então, nós tivemos uma abrangência de 7 escolas contempladas com o programa Observador Social Mirim. O número de turmas foram 8, aqui as turmas dão essa margem a mais, porque às vezes uma escola tem 2 turmas de 4º ano. O total de estudantes contemplados em 2025, 202 alunos. O total de horas, 48 horas aula. E esse valor estimado do voluntariado
é um somatório, né, da hora-aula multiplicada pelo número de aplicadores sociais que nós temos. Em 2025, 3 aplicadores sociais, a Letícia, a Samara e o Edson. Né? Então, se cada um deles recebesse pela hora-aula trabalhada, o Observatório Social teria um custo estimado de R$ 3.287,52. Isso, na verdade, gera uma economia que é o trabalho do voluntariado. Dentro do controle social, nós temos o monitoramento da produção legislativa. Esse monitoramento foi através das sessões plenárias na Câmara de Vereadores. Essas sessões foram acompanhadas presencialmente e estão contabilizadas tanto as ordinárias quanto as extraordinárias. Então, o total de sessões foram 59. O total de horas do acompanhamento dessas sessões foi de 149 horas e 35 minutos. E o valor estimado do voluntariado, um voluntário, que é o Edson, geraria, o valor de R$ 2.726,70. Ainda dentro do controle social, nós tivemos o monitoramento de obras públicas. E aqui nós temos, então, um panorama de algumas atividades que são o total de editais acompanhados, monitorados, foram 2 editais, o edital da obra do ginásio poliesportivo e o edital da obra da ciclovia. O total de visitas técnicas foram 4, o total de relatórios emitidos 3, e as áreas de atuação do voluntariado dentro desta comissão são 5, que são as áreas descritas aqui. Então, nós temos, dentro da arquitetura e do urbanismo, 2 voluntários, engenheiro civil, da engenharia civil, 2 voluntários, um engenheiro de instalações, um engenheiro agrônomo e um operador de direito. São os voluntários técnicos desta comissão que basicamente precisa que seja dessa forma, para a gente conseguir dar um olhar bastante direcionado e assertivo naquilo que se quer propor como melhorias. Dentro do monitoramento das obras públicas, as visitas técnicas, horas totais 24, o custo por hora de cada profissional R$ 220. Aqui o custo total geral R$ 5.280. Visitas técnicas que foram promovidas através da parceria que nós temos com a Associação de Arquitetos e Engenheiros Agrônomos de Carazinho. 2 profissionais fizeram visita técnica, um engenheiro agrônomo e uma arquiteta, totalizando 5 horas. A contabilização do custo por hora a gente fez um geral para todos os técnicos, e o custo total dessas horas R$ 1.100. A análise documental, também através da parceria com a Associação de Arquitetos e Engenheiros, o total R$ 1.540. Também foi produzido pela associação um relatório técnico através de um engenheiro civil, gerando então esse valor de R$ 440. E análise mais relatório de 4 profissionais da comissão, um somatório de 16 horas e um total de R$ 3.520. Então aqui são os indicadores de esforço e os indicadores financeiros. Esse valor total aqui de 54 horas é a contabilização do que cada voluntário disponibilizou para essas atividades, tanto de visitas técnicas, quanto as horas dedicadas às atividades internas, e dentro desse processo de atividade interna é leitura de relatórios, é panorama de plantas, tem alguns termos técnicos que eu não domino muito bem, mas
toda essa análise documental está incluída aqui. Então, além da análise, a visita técnica com os registros. Para as visitas técnicas também são sempre emitidos ofícios de comunicação ao poder público que encaminha ou não algum profissional fiscal dessas obras, o que tem acontecido de forma positiva. O município tem disponibilizado o fiscal das obras para esse acompanhamento. Do custo médio por hora trabalhada, o custo das atividades de campo, o custo das atividades internas, tudo isso gerou em economicidade um valor estimado do voluntariado técnico de R$ 11.880. Então, nós não teríamos suporte financeiro para fazer uma aplicação financeira para esses técnicos. Então, esse é o propósito do Observatório Social. Pessoas da comunidade que entendem que há uma necessidade de a gente monitorar o poder público, um dinheiro que é nosso, e de forma voluntária, né? De forma totalmente voluntária. Então, aqui está estimado, então, tudo que os nossos voluntários produziram em horas dentro da Comissão de Monitoramento de Obras. Aqui são algumas visitas, alguns eventos que são realizados durante o ano, visitas institucionais aos mantenedores, a parceiros, né, eventos internos, eventos externos. O evento destaque que a gente trouxe aqui para o público é o 9º Congresso Pacto pelo Brasil e também o Encontro Nacional dos Observatórios Sociais, que ocorreu de 3 a 5 de setembro, na cidade de Curitiba, no Paraná, onde reuniram-se todos os membros voluntários, diretorias de todo o sistema USB, de todas as cidades onde o USB está instalado. Aqui alguns registros, né, do evento, a coordenação, o presidente, né. Dentro desse congresso, foi feita, então, a entrega do voto, né, a embaixadora do programa de compliance, né, que eu passei a assumir a partir desta data. O compliance é uma estrutura dentro do comitê de compliance do sistema USB, que trabalha na gestão das condutas internas, de toda a organização estrutural, para que todas as equipes de voluntários, de diretores, sejam devidamente orientados sobre o código de conduta. O sistema USB é bastante rigoroso com a questão da conduta, para evitar possíveis conflitos de interesse, né, tanto por parte de seus diretores, dos colaboradores e também dos voluntários, para que todos possam andar na mesma direção e no mesmo propósito, sem fugir daquilo que o sistema determina. Dentro da nossa comunicação, aqui o feedback, né, de como se ampliou as nossas páginas e redes sociais, embora bastante singelas, né, houve um progresso bastante considerável do ano de 2024 para o ano de 2025. Porque a nossa página ela é mensurada pelo quanto as pessoas vão indicando o Observatório Social, pelo quanto as pessoas vão se interessando, né, pelo Observatório Social e curiosidade de conhecer. Inclusive, a entrada de muitos voluntários se deu através de busca ativa, através das redes sociais. Aqui alguns registros da comunicação. Dentro do programa Observador Mirim, aqui alguns registros que foram feitos nas escolas para a captação de filmagens do programa Observador Social Mirim e outras atividades desenvolvidas durante o ano. Então, né, como já foi entregue antes, este ano de 2025, a nossa unidade de Carazinho foi certificada com a categoria Ouro. Eu sempre digo, né, o ano passado nós recebemos a categoria Bronze e já ficamos bastante surpresos, porque para
para o primeiro ano de atividade de uma instituição e já conseguir uma certificação, essa certificação ela se dá por conta dos critérios de estarmos cumprindo os protocolos e levando a mensagem do sistema USB. Então, tem o programa 100%, o USB 100% eficiente, ele tem diversas etapas, onde a gente encaminha documentos, relatórios, fotos, registros. O observatório que tem acompanhamento do legislativo pontua tanto, os observatórios que tem observador mirim pontua mais tanto, e vai fazer um somatório de pontuação para vocês entenderem de onde surge, por que era o bronze e por que se tornou o ouro. Então, quando nós estávamos organizando toda a parte de documentação, quem sabe ganhar um novo bronze ou talvez mirando num prata, né? Mas, para nossa surpresa, recebemos a categoria ouro. Então, isso significa que o Observatório Social de Carazinho, nesse período de 1 ano, de 2, na verdade, 2 anos, já cresceu assim, de forma bastante considerável em termos de atividades. Então, o monitoramento das obras, né, foi um grande passo também que foi dado pela unidade para construir, né, algo bastante substancial para a comunidade e de valor. Então, todas essas atividades têm seus valores dentro das suas áreas, né? Dentro da questão da educação, do controle social. Então, quanto mais a instituição aposta em ações comunitárias, mais a gente cresce, então, perante a classificação e o reconhecimento. Então, agora, para falar um pouquinho das nossas despesas e receitas, eu convido o nosso vice-presidente financeiro administrativo, Kleber Moura, com apoio também do nosso presidente Douglas Miller, para passar um pouquinho para vocês sobre um panorama geral das receitas não financeiras e daquilo, mais para frente, daquilo que foi efetivamente adquirido pelo Observatório nesse 1 ano. Bom, então, dando seguimento à apresentação, nesse slide nós trouxemos aqui uma descrição das receitas não financeiras, que também nós contabilizamos como uma receita que o Observatório ofere com esse apoio comunitário, com doações, com auxílio material. E aqui vocês podem perceber que nós tivemos, nesse período deste ano de 2025, uma manutenção e uso de uma sala comercial que hoje é gentilmente cedida pela CDL de Carazinho, e que nós aqui fizemos a contabilização obviamente, muito singela do que talvez efetivamente seria o custo comercial de um espaço, mas aqui a gente contabiliza porque é uma sala relativamente pequena, mas o suficiente para que se possa ali se desenvolver as atividades da coordenação. Então a gente contabilizou aqui, estimado R$ 1.500, que isso gera de economia para o observatório. Nós temos também, gentilmente cedido pela empresa Cianet, um ponto de internet que é dedicado, exclusivo ao uso do observatório. E talvez, para muitos que têm essa informação de que o observatório dentro da CDL tem o seu ponto de internet específico. Tudo isso faz parte das exigências e de todo o compliance, inclusive com a reserva das informações todas que são produzidas pelo observatório, que é um espaço ali público, compartilhado, mas que internamente o observatório tem na sua rede de internet, não compartilha com mais ninguém todos os dados que são gerados a nível, né, de unidade local. Também temos aí uma impressora que é cedida pela CDL, que é utilizada no dia a dia das tarefas da coordenação. Temos 2 monitores, também foi uma doação. Temos uma CPU, que foi uma doação.
teclado, mouse, estabilizador, caixa de som para computador e um banner institucional. Tudo isso que está descrito ali foram doações que o Observatório recebeu e que, ao longo desse período, então, foi estimado uma economia gerada de R$ 1.909,26, somado ao custo da sala, estimado da sala da internet. Então, somando as duas despesas que o Observatório teria, seriam R$ 3.709,26. Isso soma-se àquela estimativa que acabou de ser apresentada do trabalho voluntário. Então, a gente tem essa abordagem, essa apresentação, para que todos possam entender que o Observatório Social sem o trabalho voluntário, sem o apoio da comunidade, ele não existe. Simplesmente. E aqui tem uma outra, que faço uma parte, faltou uma observação, que nós temos aqui um trabalho de contabilidade que é feito e que não está estimado aqui. Agora aqui, olhei para o Roberto, aqui é o sentadinho, que é o nosso contador, que faz um trabalho gratuito, voluntário, também. Peço desculpas aqui por não ter sido estimado, mas aqui também há um outro trabalho que nós temos que considerar e destacar, que gera uma economia ou viabiliza, através dessa prestação de serviço, a existência do observatório. Então, aqui, de forma muito singela, muito simples, mas com o propósito de prestar contas à comunidade, a todos os presentes, a gente traz esses slides para que vocês realmente entendam a importância do apoio de cada doação, de cada cedência, no caso do espaço, da internet, da vida e do desenvolvimento do trabalho do observatório. Passo a palavra então aqui para o Cleber para prosseguir. Boa noite a todos. Foco aqui é transparência, e objetividade. Então, aqui, nesse slide, nós temos a compra de materiais que foram adquiridos por uma verba que foi oferida junto ao Poder Judiciário, onde nós compramos notebook, microfone, retroprojetor, caixa de som, apresentador sem fio, tripé de piso, extensão e microfones de lapela. Muitos desses equipamentos estão sendo utilizados nessa noite. Materiais adquiridos também junto ao fundo do Cicobi, Esses materiais são utilizados basicamente no programa Observador Social Mirim, São materiais de vários tipos, livretos, lupas, enfim, adesivos, gerando aí um valor de 13.524, que foi buscado através desse fundo do Cicobi. Esses slides trazem um custo da participação do observatório, mais especificamente da nossa coordenadora no ENOS, que é o Encontro Nacional, que vocês viram nos slides anteriores. Lá nós tivemos um custo de R$ 1.504, que foram suportados em parte pelo observatório, e tivemos algumas doações também, transporte, deslocamento, alimentação, acomodação, enfim, foi o valor custeado para a nossa coordenadora participar lá, o nosso presidente esteve lá, mas também foi pelo seu bolso, Então, aí o registro. As receitas financeiras. Além desse trabalho voluntário, da doação de equipamentos, nós temos mês a mês contribuições de empresas, de pessoas físicas também, E é dessas receitas que nós estamos tratando aqui, Então, aqui
Temos a média mensal das nossas receitas, né, que é de R$ 4.528, e a média de despesas, né, também uma média de superávit aí, mensal de R$ 740,88. A gente busca trazer os números de forma mais clara possível, né? Então, as nossas, no ano de 2025, né, 1º de janeiro a 31 de dezembro, as nossas receitas ali totalizadas, né, também as nossas despesas, né, que resultou em 12.742,72 de resultado no final do ano, né. Esses números, enfim, mostram um saldo, assim, uma boa saúde financeira, né, da instituição, né. Nós tivemos, até durante esse ano de 2025, principalmente até agosto, né, um pequeno lastro, uma gordura que nós conseguimos concretizar alguns intentos, né, que vocês viram. Enfim, as nossas despesas, elas são basicamente administrativas, né, decorrentes do contrato de prestação de serviço que nós mantemos com a Elisa, né, a coordenação. Enfim, a instituição foi, no ano de 2025, né, superavitária e equilibrada financeiramente, né. Para nosso membro do Conselho Fiscal, quem fará a leitura do parecer conclusivo aqui da prestação de contas financeira, eu faço aqui apenas uma observação. Talvez muitos que ainda não tenham presenciado e participado desse ato de prestação de contas possam se perguntar, mas por que razão se traz todos esses detalhes e informações, valores que ao longo de um ano, né, não são tão expressivos assim, no sentido, né, de volume de recursos que é transitado dentro da conta do Observatório Social e de todas as atividades e investimentos que são feitos, porque isso não é comum. Se pegar outras entidades, talvez a gente não veja isso acontecendo dessa forma. Mas nós aqui, como observadores, buscamos fazer com que os gestores, nossos representantes eleitos, tenham um cuidado com o uso dos recursos públicos. Nós temos que dar o exemplo da forma como a gente deve conduzir o uso dos recursos, embora que não sejam públicos, mas são de todos que aportam esses investimentos no observatório. Então, essa é uma maneira que nós temos para prestar contas. Isso, como já foi dito no início da apresentação, é uma obrigação da diretoria fazer essa prestação de contas. Isso não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, para que nós possamos, inclusive, atender aos requisitos que são base para a certificação. E é esse exemplo que nós, como cidadãos, apenas aqui voltado ao exercício com a cidadania, queremos que os gestores também passem a ter esse cuidado e a transparência, que tanto nós buscamos efetivamente que isso aconteça dentro do nosso município, mas nós estamos começando a fazer a lição de casa. A transparência tem que começar em casa, para a gente poder cobrar de quem a gente quer cobrar, dos nossos gestores. Então, só para contextualizar um pouquinho e vocês entenderem por que nós estamos fazendo essa prestação de contas, para que todos saibam exatamente cada real que é gasto e onde é gasto e quando se recebe, quando se gastou e quando está sobrando dentro dos nossos recursos. Agora, seguindo, acho que passamos a leitura do parecer. Peço aqui então ao nosso conselheiro fiscal, Leandro, para fazer essa leitura. Boa noite a todos.
sou Leandro Canfield e vou apresentar um parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal do Observatório Social de Carazinho, Rio Grande do Sul, no uso das atribuições estatutárias, após análise das contas, do balanço patrimonial e das demonstrações do exercício DRE referentes ao período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, do Observatório Social do Brasil de Carazinho, Rio Grande do Sul, apresenta o seguinte parecer. Análise documental. Bom, analisamos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício de AUDRE, fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, notas explicativas, as demonstrações financeiras, documentações e suporte das transações. As informações obtidas. Além da análise documental, foram obtidas informações com os membros do Conselho de Administração para obter esclarecimentos e informações adicionais sobre as práticas contábeis e financeiras adotadas. Nós, do Conselho Fiscal, tivemos a seguinte conclusão. Com base nas análises realizadas e nas informações obtidas, constatamos que as demonstrações financeiras refletem de forma adequada e transparente a situação patrimonial e financeira da entidade, que as práticas contábeis adotadas estão em conformidade com os princípios contábeis vigentes. E o principal, não foram identificadas irregularidades ou inconsistências que comprometeram a aprovação das contas. Para finalizar, então, nosso parecer fiscal. Diante do exposto, o Conselho Fiscal emite parecer favorável à aprovação das contas e do balanço patrimonial apresentado. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Então, Marcos da Costa, colega, Marco Antônio de la Senta Silva Lima, Leandro Canfield e nosso Luiz Ribas. Então, é isso aí. Vamos dar seguimento então. Vou convidar aqui a Samara. Entramos juntos nessa discussão. Bom, nós acabamos de ver aqui a apresentação relativamente ao outro tópico da Assembleia, que é a prestação de contas e a apresentação das receitas e despesas. Tá? Então, na forma do nosso regimento estatuto, a gente vai colocar em votação as contas de 2025, a nossa Assembleia. Eu vou pedir, então, quem for favorável às contas apresentadas, permaneça sentado, e quem for contrário, por favor, pode se manifestar. Ok, então, declaro que foram aprovadas as contas relativas a 2025 do Observatório Social do Brasil, OSB Carazinho. Eu vou agora dar por encerrada essa nossa AGO, nossa Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença de todos, dando uma boa noite a todos. E para aqueles que ainda não conheciam, não vamos quebrar o protocolo. Mas, enfim, inicialmente, nossa AGO, agradecer aqueles que estão conhecendo o Observatório agora, né? Acho que é um belo caminho para todos tomarem, e as mãos sempre faltam, né? É o que a gente sempre recomenda. A gente vê os números, é um esforço gigante e está de portas abertas para todos nós aqui da sociedade. Nós vamos dar seguimento, então, à apresentação. O Observatório separou ainda mais aqui um relatório quadrimestral, mas fica encerrada a nossa Assembleia Geral Ordinária. Muito obrigado a todos. Bem,
Nesse momento, daremos continuidade à nossa programação com a apresentação do relatório quadrimestral, referente ao período de setembro a dezembro de 2025. Esse relatório traz um panorama das atividades desenvolvidas, dos resultados alcançados e das ações que seguimos implementando, com foco na transparência, no controle social e na melhoria da gestão pública municipal. Para iniciar as apresentações, eu convido o senhor Douglas Eduardo Villa, que está aqui, para fazer a sua apresentação. Vamos. Bom, então, pessoal, prometo que vou tentar ser bem breve e objetivo na apresentação. Nós vamos aqui entrar num outro momento que ele é uma prestação de contas do quadrimestre, que nós também, como sistema, temos a obrigação de fazer uma avaliação e apresentação desses resultados avaliados a cada quadrimestre do ano. Então, nós estamos agora, nesse momento, fazendo uma apresentação do quadrimestre de setembro a dezembro de 2025 e todo o trabalho que foi desenvolvido dentro do Observatório Social, aqui em Carazinho. Então, só fazendo uma introdução, antes de entrarmos efetivamente para a apresentação do que foi desenvolvido, e como nós temos hoje aqui pessoas que estão assistindo essa apresentação pela primeira vez, é muito importante que a gente comece explicando um pouquinho o que é o Observatório Social. A primeira pergunta que as pessoas querem saber é o que é o Observatório Social. Então, o Observatório Social ele é um espaço democrático, apartidário para o exercício da cidadania. E ele reúne o maior número de entidades e de pessoas que mantém, então, a sociedade mantém o sistema Observatório Social. E nós, como entidade, não recebemos recursos públicos. Deixa eu montar assim. Também atua na defesa dos direitos do cidadão, pela qualidade da gestão pública e pelo controle social dos gastos públicos. E também atua por meio do monitoramento de compras públicas, ações pontuais de conscientização e, principalmente, já foi falado muito aqui, né, ele atua pela força do voluntariado. Tudo isso visando essa convergência aqui, que é a eficiência da gestão pública. Então, são todos esses esforços e esse olhar, né, com relação ao seu campo de atuação na busca da eficiência da gestão pública. A visão, missão e valores do Observatório Social do Brasil. Então, a visão é contribuir para a conscientização da sociedade sobre seus direitos e deveres como cidadãos e contribuintes. A missão é despertar o espírito de cidadania na sociedade. E os valores, que é partidarismo, visão de longo prazo e compromisso com a justiça social. Hoje o sistema, a nível de Brasil, ele está configurado em mais de 100 observatórios em 17 estados da nossa federação. Nós temos no Rio Grande do Sul apenas 10 unidades, então vocês vejam que num estado que tem 497 municípios, apenas 10 tem um observatório social constituído. A força de trabalho hoje dentro do sistema já é mais de 3.500 voluntários. E aqui em Carazinho somos num grupo de 33 voluntários. E como já foi dito pela Elisa, nós temos dentro do sistema a disponibilidade de capacitação e suporte técnico permanente. E todo o trabalho que é desenvolvido dentro do sistema nacional segue uma metodologia padronizada. Então, muitas vezes, aqui, e já nos deparamos, né, de que forma vamos agir dentro de determinada circunstância. Nós seguimos uma metodologia padronizada. Sempre temos a orientação do sistema. E o Observatório Social, ele basicamente, ele tem 4 eixos de atuação.
ele tem o eixo da gestão pública, que é o foco no monitoramento das contas públicas, licitações e entregas, convênios e contratações do poder público, monitoramento de obras, salários de servidores e cargos de comissão, processos, né, do poder público, estoques de insumos de produtos que o poder público mantém e a Câmara Municipal. Então, isso dentro do âmbito da gestão pública. Também um olhar em relação à transparência, que é hoje algo que é fundamentado por lei federal. Né? Nós temos uma lei que rege o acesso à informação, então, muitas vezes, como cidadão, e talvez muitos não conheçam, né, desse direito que é regido por lei, nós temos direito a acesso à informação. Nós precisamos nos constranger ou deixar de solicitar informações ao poder público. Não, nós temos. Né? Então, o portal de transparência é um canal, e aqui o observatório atua, capacitação de conselhos municipais, que são vários conselhos que o município mantém, ou deveria manter, controladoria geral dos municípios e indicadores de gestão pública. Então, dentro desse eixo da transparência, nós podemos trabalhar nessas searas. No controle da cidadania, na cidadania e na educação fiscal, nós temos a atuação através de cursos e palestras, Semana da Cidadania, Feirão do Imposto, concurso de desenho e redação, isso aqui voltado às escolas, às crianças, parcerias institucionais, campanhas pontuais de conscientização e cidadania, e programa Observador Social Mirim, que aqui em Carazinho já é aplicado. E também o eixo do ambiente de negócios, porque hoje, dentro do poder público, é uma área, né, de atuação que o observatório, especialmente aqui em Carazinho, ainda não atua, mas nós podemos trabalhar com capacitação de micros e pequenas empresas para participar das licitações, porque vender para o poder público, para o governo municipal, é um bom negócio. E ele é o maior comprador. 10 a 15% do PIB gerado no país vem de compras públicas. Então, isso é um outro eixo que é focado no ambiente de negócios para que o observatório possa ser um vetor de tentar viabilizar cada vez mais o empresário local atender para o poder público local. Isso faz com que essa engrenagem, né, da compra pública e pagamento dessa compra e a receita fique para dentro do próprio município. Então, isso é um outro eixo bem interessante. Capacidade estrutural humana, nós não ainda desenvolvemos no trabalho desse eixo. A metodologia aplicada dentro do nosso sistema, basicamente, ela se resume em 3 passos. O primeiro passo é a ação preventiva, junto ao gestor público. É aquele olhar, aquela observação que o observatório faz, tanto dentro do âmbito do Poder Executivo, tanto do âmbito do Poder Legislativo, que aponta sugestões, aponta determinadas circunstâncias que se cobra do Poder Público uma ação. Se o Poder Público, tanto Executivo quanto Legislativo, não atende a essa expectativa do observatório no apontamento de determinada situação, o passo seguinte, né, no caso, se for o executivo, o alvo, é seguir na Câmara de Vereadores com entre aspas, né, a condução daquele assunto para a Câmara de Vereadores atuar, então, com o seu papel legislativo, que é justamente fiscalizar o Poder Executivo. Então, dentro da metodologia, o segundo passo que o observatório dá é em direção à Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores não cumprir o seu papel fiscalizatório, ou se o alvo for a Câmara de Vereadores, em determinada circunstância, o passo seguinte é as redes de controle, que é o Ministério Público, Tribunal de Contas da União ou do Estado e Controladoria Geral da União,
que são os órgãos constitucionalmente estabelecidos dentro da nossa República, que são responsáveis por fiscalizar esses dois, então, Poder Executivo e Legislativo, caso eles não façam o seu papel. Então, essa é a metodologia que nós, aqui dentro do Observatório Social de Carazinho, temos procurado e temos seguido. Não, é muito, eu diria assim para vocês, é muito difícil, às vezes, a gente se depara com determinadas situações, essas tomadas de decisões em relação às ações que nós já fizemos e obviamente, muitas vezes serão feitas, mas a gente tenta conter aquele ímpeto que muitas vezes aflora de todos nós, quando a gente se depara com certa situação que nos coloca naquele momento de indignação, para que a gente haja com razão, seguindo sempre a metodologia. E é isso que mantém o respeito e a credibilidade de uma instituição como o Observatório Social. E a estrutura aqui do nosso observatório, como muitos já viram na própria Assembleia de Eleição, nós somos hoje um grupo que forma um conselho consultivo, que é todos aqueles membros, desde os fundadores aos mantenedores, que são então os nossos conselheiros, que fazem parte desse órgão, o Conselho de Administração, o qual eu estou então agora reeleito para o próximo biênio, junto com todos os demais membros eleitos nesta noite, e o Conselho Fiscal também, que já foi apresentado a todos aqui, a nominata, que ali a maioria, com exceção do Gustavo, hoje que passa a integrar como membro do Conselho Fiscal, nós temos então 6 membros aqui, 3 titulares e 3 suplentes. Então, uma estrutura bem simples, muito enxuta, mas extremamente necessária. Aqui então eu devolvo a palavra para o Kleber. Por favor, Kleber, para fazer essa apresentação do slide. Bom, vocês perceberam na apresentação anterior que no ano de 2025 nós tivemos 2 meses que as despesas foram maiores que a receita. Foi janeiro e setembro. Janeiro, em decorrência da antecipação das contribuições que nós fizemos ao sistema nacional, nós antecipamos as contribuições do ano inteiro, então isso gera uma despesa que acabou superando as receitas. Em setembro, então, aqui dentro do quadrimestre, voltou, então, a ocorrer essa negativização, porque, pela decorrência de alguns fatores, nesse mês a gente perdeu um investidor social, pelo menos momentaneamente, e também tivemos algumas contribuições que acabaram não entrando no mês, então comprometeu um pouco das receitas. Somado a isso, uma despesa extraordinária que foi, como vocês viram, a participação da nossa coordenadora lá no EMOS. Em outubro, nós tivemos então um pico de receitas e despesas, mas isso foi em decorrência daqueles recursos que nós obtivemos junto ao judiciário, que eles entraram e saíram dentro do mesmo mês. Nos meses de novembro, então, e dezembro, a gente voltou à normalidade da nossa operação, que é as receitas superiores às despesas, e assim esperamos que conseguimos manter ao longo de 2026. Obrigado, Kleber. Para dar sequência, eu convido a nossa coordenadora, Elissa Dias, a fazer a sua apresentação. Elissa. Então, aqui eu vou apresentar um pouquinho sobre as atividades que foram desenvolvidas dentro de duas delas, 2 comissões de trabalho, a Educação Fiscal e Cidadania
e o monitoramento de licitações e produção legislativa. E aí, na sequência, será falado também sobre o monitoramento de obras públicas. Então, dentro da educação fiscal e cidadania, nós temos o programa Observador Social Mirim, e o nosso observatório foi contemplado, foi uma entidade beneficiada pelo Cicobi Crédito Itaipu, através do Fundo de Investimento Social. Então, após a aprovação da nossa inscrição no edital, foi feita a aplicação no valor de R$ 3.500 no programa. Esse é com a finalidade exclusiva para o programa Observador Social Mirim, para a execução das atividades nas escolas. Então, esse valor foi todo exclusivamente para a aquisição do kit pedagógico, que é entregue para os estudantes das escolas. Esse kit pedagógico do programa, ele é composto por um livreto de cidadania, por cartazes, né, que fica em exposição nas salas de aula, jogos que compõem as atividades do programa, a certificação dos alunos. Todos os estudantes que fazem parte do programa recebem ao final a certificação como observadores sociais mirins, e também recebem a lupinha, que é o símbolo do observatório, e também uma medalha em papel semente, que é em analogia às questões ambientais, a sustentabilidade. Então, todos os estudantes, além de participarem ativamente do programa, eles ainda recebem um material que é para eles levarem para o seu dia a dia, para suas casas, para suas famílias, e reproduzirem aquilo que eles receberam dentro da sala de aula. Dentro também da questão do FIS, do Fundo Social, nós tínhamos então o comprometimento com o plantio de mudas nativas, que foi realizado por meio do programa FIS Semear, e o programa reforça então o compromisso das instituições com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. Aqui nós temos o registro então do plantio de 50 mudas nativas. Também foi firmado o termo de convênio número 764 de 2025, que foi celebrado entre o Observatório Social e o Poder Judiciário, por intermédio do juiz de direito David Reis Gasparoni e o Observatório Social do Brasil de Carazinho. Aqui o número do processo e o valor destinado ao programa, também Observador Social Mirim, foi de R$ 8.107, da conta de penas alternativas do Fórum da Comarca de Carazinho. Então, essa aplicação aqui foi nos materiais, nos equipamentos que foram apresentados anteriormente na prestação de contas. Então, esse valor foi mais direcionado a equipamentos e o valor do Cicobi foi direcionado ao material didático. Aqui um pouquinho sobre a aplicação do programa Observador Social Mirim, com 3 voluntários, a Letícia Bongiorno de Matos, a Samara de Oliveira e o Edson Ramos da Silva. Nesse período de setembro a dezembro, eles trabalharam 12 horas aula nas escolas Getúlio Vargas, João Goulart e também, não consta aqui, mas no Colégio La Salle. Aqui um pouquinho dos registros, com os estudantes, a aplicação dentro das salas de aula, e também o registro quando eles recebem a certificação e os brindes do Observador Social Mirim. Aqui nós temos um encarte que foi produzido para captar novos voluntários para esse programa, visto que nós temos cerca de 28 escolas de ensino fundamental, um nível básico, o ensino fundamental 1, que é de 1º ao 4º ano. A aplicação do Observador Social Mirim se dá com crianças do 4º ano. Então, são crianças com em torno de 9, 10 anos de idade, que é a faixa etária em que eles têm maior receptividade
para esse tipo de metodologia didática. Então, toda essa metodologia vem do Observatório Social de Brusque, que foi quem iniciou essa modalidade de ação dentro da cidadania, e ele é aplicado, então, para as crianças. A gente sabe que a criança ela tem uma capacidade muito maior de absorção, de entendimento, para levar isso para o seu dia a dia, para as suas comunidades. O adulto talvez já se torne um pouquinho mais resistente, então por isso que esse investimento é feito com as crianças. Aqui dentro do controle social, já saindo da educação fiscal e partindo para o controle social, nós temos o panorama do monitoramento do poder legislativo, que a gente falou um pouquinho antes também, só que agora a gente exprimiu, né, sobre o período de setembro a dezembro. As sessões da Câmara de Vereadores acompanhadas, né, nesse período do quadrimestre foram 22 sessões e o total acumulado de horas, 52 horas e 48 minutos. Aqui a gente tem um pequeno gráfico da questão do quanto foi empreendido em termos de disponibilidade de horas. E aqui, né, um panorama anual. Esse aqui não é quadrimestral. Esse aqui é a produção legislativa da Câmara de Vereadores do período do 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. E essas informações foram retiradas do portal da transparência da Câmara de Vereadores. Nós elegemos 5 proposições para dar publicidade, né? A gente sabe que tem muito mais, mas foram elencadas as 5 principais, ou aquelas que mais têm repercussão dentro das sessões, que são os projetos de lei legislativo, as indicações, os requerimentos de aplauso, os requerimentos de pesar e os requerimentos de providência. Aqui nós temos em números o que foi produzido, então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós tivemos, em produção total, não é uma estimativa por vereador, mas qualquer cidadão que queira observar os indicadores individuais de cada vereador pode entrar no portal da Câmara e acessar um a um. E aí vocês vão ter um panorama de quanto cada vereador produziu em projetos de lei, em indicações, em requerimentos de aplauso, de pesar, providência. Então, esse aqui, em números, o panorama geral. A gente vê que, disparado, o que mais se está fazendo em termos numéricos são indicações. Indicações é aquilo que o vereador propõe ao executivo, mas o executivo não tem obrigatoriedade em executar. Então, são sugestões, é como se fossem sugestões de conserto de buracos, de recolhimento de galhos, enfim, geralmente mais para a área de manutenção dos bairros e etc. Aí, na sequência, nós temos os requerimentos de providência, que é o segundo maior número. Aqui já é requerer, já tem um pouquinho mais de cobrança, né, do que dentro da indicação. Os requerimentos de aplauso e os requerimentos de pesar. E por último, porém o mais importante, né, que seriam os projetos de lei legislativo, nós temos então contabilizado o total de 68 projetos de lei. Aqui não estão contabilizados aqueles que vêm do Executivo, esses aqui são apenas os produzidos pelos próprios vereadores. Agora, a distribuição percentual daqueles números. Então, dentro dos projetos de lei legislativo, nós temos 2,52% da produção. As indicações, nós temos 48% da produção. Os requerimentos de aplauso, 21%.
e aqui a distribuição dos requerimentos de pesar e dos requerimentos de providência. Então, esses são números que a gente coloca para que a sociedade, a comunidade esteja ciente. A gente sabe que é muito difícil que as pessoas busquem isso instintivamente, enfim, de forma voluntária. Então, o observatório quer dar visibilidade a esses números, porque tendo a compreensão e o entendimento desses números, fazendo a sociedade o seu valor de juízo, as pessoas participem mais ativamente, né, tanto do observatório ou enquanto pessoa física, dessa necessidade urgente que se tem de fazer com que o poder público, de fato, entregue aos munícipes aquilo que é do nosso direito, né? A gente exercendo um dever, a gente tem como consequência também a execução do recebimento dos nossos direitos. E aqui, só para reafirmar, a questão de onde essas informações estão e como podemos acessá-las, e a gente fica à disposição também de todo cidadão que queira maiores informações sobre como acessar o portal, onde encontrar, né, a produção dos vereadores. Aqui um pouquinho do início, né, do estudo sobre o monitoramento de licitações. Como foi falado, ainda não é uma atividade que a gente conseguiu entrar de fato, né, mergulhar, digamos assim, mas aos pouquinhos vamos dando alguns passos para o entendimento de como que funcionam esses processos. Então, são feitas reuniões de comissão, né, são feitas algumas capacitações. Nós tivemos uma servidora do TSE do Rio Grande do Sul, a Ana Helena Coraza, que voluntariamente veio até Carazinho, ela é do município de Itapera. Ela veio voluntariamente mostrar como funciona e a utilização do portal Licita com Cidadão, para que os voluntários do observatório consigam ter mais acesso e entendimento do funcionamento desses dados. Alguns workshops internos, né, sobre como monitorar licitações e a publicação de editais abertos na rede social do SB Carazinho, que são esses editais de aviso de licitação. São alguns editais que são pensados também no portal de transparência do município, e aí a gente dá uma visibilidade sobre o que ele é, o objeto, a finalidade, o orçamento, a data, para que o cidadão também saiba o que o município está comprando. Então, eu convido o nosso presidente Douglas para falar um pouquinho sobre a Comissão de Obras Públicas. Então, aqui, voltando a falar sobre o monitoramento aqui de obras públicas, eu trago esse slide, a partir daqui, algumas informações do trabalho que foi feito pela nossa comissão, que já foi abordado, né, aqui, alguns dos membros estão aqui presentes, que já fazem parte desse trabalho voluntário. E a comissão, ela conseguiu, nesse período, desse quadrimestre, fazer o monitoramento da obra do ginásio e da obra da nossa ciclovia. Eu disse ainda no início da nossa assembleia que são duas obras que talvez as mais importantes, não pelo seu valor e pela sua destinação final, mas pelo impacto que elas estão causando dentro da nossa cidade, né? São duas obras que estão sendo bastante polêmicas, né? Essa obra do ginásio aqui e a ciclovia não menos polêmica, né? Obras que foram projetadas ainda na gestão anterior e executadas boa parte dela nessa nova gestão. Então, a equipe de monitoramento esteve lá e, após feito o monitoramento, produziu um relatório técnico muito assim, bem, eu diria assim, muito provocativo dos problemas que estavam sendo detectados na análise técnica feita na execução. Porque se olhou o contrato e se olhou o que está sendo entregue. Em cima disso, assim, de forma mais clara para vocês, o que não está de acordo com o contrato se cobra do poder público. Então, provocativa porque
o relatório que foi feito, e aqui é uma imagem do dia em que foi feita a reunião lá no gabinete do prefeito. Infelizmente, por uma situação de última hora, ele não pôde se fazer presente, mas estava a sua equipe lá presente, acompanhando, inclusive fiscal da obra, do ginásio, e foi apresentado o relatório e todas as dificuldades que a comissão encontrou em relação a essas obras. Então foi feito um verdadeiro, assim, foi secado, né, esses problemas para a equipe do governo e se cobrou, através desse relatório, então, providências. E agora nós estamos, isso foi no final do ano passado, nós acabamos entrando no período de fim de ano, nós também temos uma dificuldade em todos no Brasil de reunir pessoas no período de janeiro e fevereiro, e agora em março a gente pretende voltar lá então para fazer mais uma vez, né, um monitoramento dessas obras e cobrar efetivamente aquilo que foi apresentado e que foi, eu diria assim, descortinado, que muitos ali dentro da sala, o próprio poder público, não sabiam do que estava acontecendo nessas obras. Então, assim, revela para a gente, como cidadão, que quem está lá sentado na cadeira com o poder de tomar decisões, e até o mesmo prefeito, na grande maioria das vezes não sabe o que está acontecendo lá no ponto de uma obra. Então, a gente vê realmente a importância do observatório levar essas informações, e não é para fazer qualquer tipo de caça às bruxas, mas é para efetivamente tratar de forma responsável aquilo que é nosso dinheiro público que está sendo aplicado. Então, aqui mais umas imagens onde se constatou irregularidades na ciclovia. Essa aqui foi uma visita técnica feita numa tarde de sol escaldante. Carlos e a Sabina estavam juntos lá. Aqui a gente se deparou com um probleminha também que é reflexo da atuação da empresa que fez essa contenção. Ela acabou fazendo um dano aqui ao sistema de esgoto naquela região ali do bigode do prefeito. Então a gente apontou isso no relatório, embora não fosse objeto do contrato olhar isso, mas acabamos deparando com um problema ali seríssimo de contaminação por dejetos que estavam sendo lançados a céu aberto ali. Aqui dentro do ginásio também, e fora do ginásio, isso aqui foi a situação que nós encontramos, a equipe. Esse dia que a equipe foi lá e se deparou com uma realidade, eu diria assim, desastrosa, né, do ponto de vista de execução de obra. Então, assim, realmente é algo que nos deixou muito preocupados. Problemas estruturais, problemas de execução do projeto e diversas irregularidades que foram apontadas no relatório. Então, resumindo, ambas as obras com graves problemas. E a gente levou nesse relatório todos esses problemas encontrados. Então, voltando aqui antes de entrar nos eventos, só para dizer para vocês, e concluindo essa parte, né, que esse monitoramento da obra pública, agora, o desejo da comissão é que nós já botemos a lupa em outra obra. Né, e assim, sucessivamente, em cada obra que o poder público venha a fazer, nós estarmos ali, olhando e sugerindo, quando for o caso, as melhorias necessárias. Porque, para nós, do Observatório Social, já está muito claro. Nós não podemos mais ficar assistindo tudo isso que acontece no dia a dia da vida, né, de uma gestão pública, de forma passiva e achar que isso tudo está correto, está bem, e vamos seguir assim as nossas vidas. Não dá mais. A gente precisa, efetivamente, atuar com esse valor e esse foco da cidadania ativa, para que a gente possa mostrar ao poder público que nós estamos aqui para auxiliar, inclusive, tudo que foi apontado no relatório, inclusive em relação a próprio dano ambiental que foi detectado lá, é para proteger o gestor público, não é para criticar ou para qualquer outra finalidade pejorativa, mas é para protegê-lo até, inclusive, de apontamentos que ele possa sofrer. Como eu disse, muito provavelmente o prefeito
não está ciente, ou não estava naquele momento ciente do que estava acontecendo. E tivemos o conhecimento no dia posterior à entrega do relatório na prefeitura. Nós tivemos lá em uma manhã, e no outro dia a obra do ginásio foi inundada de pessoas do poder público municipal, pessoas responsáveis pela obra. Foi um batalhão de gente lá para olhar e para fazer, com certeza, os apontamentos, as cobranças que o Observatório Social levou. Então, nós estamos ávidos por uma resposta do poder público, não tivemos ainda, mas nós vamos buscá-la. E talvez na próxima prestação de contas a gente possa estar trazendo para vocês esse feedback aqui do que se construiu a partir disso. Mas isso escancara efetivamente a necessidade que nós agimos como comunidade. Os eventos. Muito bem, senhor Douglas. Convido o senhor Marco de la Senta Lima, voluntário empossado na vice-presidência para assuntos institucionais e de alianças, para a sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Vou fazer uma breve apresentação, então, aqui do último quadrimestre, dos eventos que foram realizados no observatório. Então. Alguns eventos, né, aqui acumulados, então, foram feitas apresentações dos observatórios para novos mantenedores, né, para divulgação, a Semana da Cidadania, algumas reuniões do sistema observatório, então, que são feitas capacitações, né, dos voluntários dentro do observatório, reuniões de diretoria, reuniões de comissão, né, para fazer avaliações de melhorias e traçar metas, reuniões externas, institucionais. Foram conseguidas algumas entrevistas para rádios, né, divulgando também o observatório. A Rádio Séries também é uma parceira. Foi a participação do EMOS, né, no congresso que aconteceu em Curitiba, e foi feito workshops internos e mentorias. Então, lá no EMOS, como foi mencionado anteriormente, houve a participação, né, do presidente, né, e também da Elisa dentro do evento. É um evento nacional que capacita e também é uma integração entre os observatórios de todo o Brasil. Então, é um momento de compartilhar experiências, né, adquirir novas experiências para todos e trazer para a nossa região, talvez, alguma visão que nós não temos. Então, é importante essa capacitação. Aqui também algumas fotos, né, lá do Vênus, que aconteceu no dia 3 a 5 de setembro em Curitiba. Evento interno, então, as capacitações, são feitas capacitações com grande frequência, né, dos voluntários. Então, a gente sempre está participando de eventos do Observatório do Brasil, com palestras, né, e divulgações. Então, a gente fica com capacitações constantes. Aqui também, onde o presidente Douglas participou, né, de um encontro regional com observadores do Sudeste. Então, foi feito uma participação ali, explicando, enfim, né, as visitas, a parte prática do institucional do sistema. Semana da Cidadania, né, também foi feito. Então, a capacidade, o que isso quer entregar, né? É o melhor presente que a gente pode dar ao país, né? A capacitação e a cidadania. Então, aconteceu do dia 8 a 12 de dezembro. Então, também foi realizada uma série de reportagens nas mídias, né, aqui da região. A Rádio Séries, então, é uma parceira e sempre divulgando o trabalho do observatório. Tivemos também um encontro que aconteceu no dia 26 a 28 de setembro, ali no ginásio da Capizu, um encontro abelheiro, né? Então, a gente teve a participação também com os acadêmicos da UBRA, que estavam presentes lá, e compartilhamos isso no mesmo espaço. Tivemos também reuniões internas,
Isso acontece com bastante frequência, né, para alinhamento das atividades do observatório. As ações que a gente vai tomar, as execuções, os grupos de trabalho, as avaliações que a gente faz das atividades envolvidas e projetos que serão desenvolvidos também na sequência. E é isso. Muito legal. Para dar sequência, eu convido o senhor Rodrigo Slender, vice-presidente para assuntos de comunicação e indicadores, para fazer a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Pelas próximas 2 horas, então, nós vamos ficar aqui regular. Todos estão tranquilos, né? Passador? É aqui, né? Nada é feito, né, sem pessoas, e por isso que o observatório ele se baseia muito nessa questão não só do voluntariado, mas de pessoas que são necessárias para que isso aconteça. Então, nós tivemos, durante todo esse nosso período, sempre resguardados também por pessoas que nos ajudaram e que puderam colaborar com o observatório. Algumas delas estão aqui, né, a elas sendo entregues, então, um mimo, né, do observatório, mais algumas fotos. E aqui nós temos a chave Pix, né, para que aos que ainda não fazem parte do observatório, como contribuintes também, que possam fazer isso. Uma vez que, como nós já dissemos, nós somos apartidários, então nós não temos recursos recorrentes de grandes volumes de locais que consigam talvez passar isso para uma entidade como o observatório. Então, baseado nisso, a gente hoje consegue desenvolver o trabalho com editais, como foi um dos apresentados, né, pela Justiça, mas também através dessas contribuições que vêm tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Então aqui a gente tem algumas empresas, né, que hoje contribuem com o observatório. CDL, inclusive é onde estamos, né? Cicobi, Geral, a Tecnomix, Coqueiros, a Rede Economia, Marina, CIC Uniformes, Carazinho Veículos, Posto Siga, a SIC, SR, Cianet, Leilões e a Cianest. Além dessas empresas, nós também temos os contribuintes pessoa física, né, e isso cabe a todos que aqui estão, que quem quiser, mesmo que talvez não possa participar daqui a pouco efetivamente do observatório, mas pode fazer a sua contribuição, sendo que ela não tem um valor mínimo estipulado. Ele pode ser qualquer valor que cada um quiser doar para a causa e para os momentos e as atividades que o observatório desenvolve. Aqui nós temos também, né, a última reunião que nós tivemos, né, trazendo também essas informações, e essa daqui essa é uma foto que representa então um pouco da nossa equipe que hoje atua no observatório. E rapidinho a gente chegou em 2 anos, né? Parece que foi ontem que tudo começou, né? Eu lembro quando o Douglas me chamou em 2024, acho que foi em maio mais ou menos, para fazer parte. Naquele momento eu não pude ingressar, mas após, mais ao final do ano, então consegui fazer parte do observatório. E eu posso garantir a vocês que todo o aprendizado que se teve durante esses 2 anos, mostrou o quão importante o observatório é para o município, pois é através dele que nós conseguimos trazer à luz coisas que, em muitos casos, o cidadão não conhece. E quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais pessoas colocarem isso em pauta, mais pessoas serão impactadas e mais pessoas vão, não só, a palavra não é cobrar, mas mais pessoas vão vão exercer o seu direito de cidadão. E por isso nós precisamos continuar cada vez mais falando sobre isso, até porque existe uma frase que eu gosto de usar bastante, que é: sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E com certeza o observatório traz em sua essência também essa premissa
porque é com a junção de todos os voluntários que nós estamos conseguindo atingir grandes resultados no nosso município de Carazinho. Estamos localizados aqui, lá na nossa sede, junto à CDL, inclusive essa foto acho que a gente tem que mudar, né? Porque já tem 2 anos, então agora podemos trabalhar com ela também. Mas quem quiser, né, a Elisa sempre está lá durante o dia e a gente pode esclarecer e trazer informações de como fazer parte. Para finalizar, então, a gente agradece a presença de todos vocês, lembrando do nosso lema, que indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental. Por isso nós estamos aqui exercendo o nosso poder de cidadão, de cidadã, e trazendo a todos vocês esse relatório e toda essa noite aí que nos faz refletir, mas também informações que a gente pode levar adiante para todos os nossos familiares, para os nossos amigos e, quando eu digo, para os nossos filhos também, porque eles são um legado que a gente está deixando para o futuro. Boa noite, obrigado. Encerramos nesse momento a apresentação do relatório referente ao período de setembro a dezembro de 2025, com o sentimento de dever cumprido e o compromisso renovado com os princípios da transparência, da responsabilidade pública e da cidadania ativa. Gostaria de registrar nossos sinceros agradecimentos à diretoria do Observatório Social de Carazinho pelo trabalho incansável na condução institucional em 2024 e 2025, período de grande relevância para a estruturação e efetivação das ações do Observatório Social do Brasil em Carazinho. Aos voluntários cuja dedicação e engajamento tornam possível a realização de nossas ações, e aos investidores sociais, pessoas físicas e jurídicas, que fortalecem com confiança e colaboração a continuidade de nossas atividades. São eles: Associação Comercial e Industrial de Carazinho, ASIC, Carazinho Veículos, CDL Carazinho, CIC Uniformes, Escritório de Contabilidade Contalex, Geral Materiais de Construção, GT Leilões, Loja Maçônica Estrela da Fraternidade, Loja Maçônica Peregrinos da Fraternidade, Marina Veículos, Miller Zimmer e Santos Advogados, Rede SIGA, Senet, Serviços de Anestesiologia, Cianet Telecom, Cicobi, Crédito Itaipu, Sindicato Rural, Supermercado Coqueiros Limitada, Tecnomix Informática, ZES Supermercados e EB Transportes. Agradecemos ao presidente da OAB, Associação Carazinho, o Sr. Thiago, pela cedência do espaço da entidade para a realização deste evento. Agradecemos igualmente a todos que nos acompanham nesta noite, demonstrando interesse e responsabilidade cívica ao participar desse importante momento de prestação de contas e apresentação de resultados. Reiteramos que o controle social é uma construção coletiva e que o envolvimento de cada cidadão é fundamental para promover uma gestão pública mais ética, eficiente e voltada ao bem comum. Lembramos que esse evento está sendo gravado e nos próximos dias será publicado nas redes sociais do Observatório Social. Eu convido a todos agora a fazer a nossa foto oficial do evento. Boa noite a todos.